Deus vai fazer uma coisa grande, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passa dentro da pequena, vai fazer surpresa pra gente aqui na terra. E Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema parece até ser grande, mas para o nosso Deus não é nada. A paz de Deus com todos. Hoje vamos começar o vídeo assim, ó, com essa frase maravilhosa, ó. Depois de tudo, gratidão. Pessoal, eu sou muito grata a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. E hoje eu quero conversar com vocês. Hoje eu tô aqui, eu fiquei aqui nesse cantinho aqui da minha sala para bater um papo com vocês, né? E eu quero falar para vocês que estão aí nos acompanhando e até mesmo para você que está chegando agora. Vou explicar para você que está chegando agora e não está entendendo. Se vocês quiserem assistir o outro vídeo, né, que foi um vídeo que eu falei sobre o problema da Maísa, vou deixar aqui no cardzinho, tá? Para vocês, ou no final do vídeo também, tá? Então, pessoal, o que que acontece? Para vocês que não sabem, nós estávamos vindo para Portugal e no outro dia a Maísa passou muito mal e foi parar no hospital, aonde foi diagnosticada com câncer maligno agressivo estágio 4. Então, vocês já sabem aí o problema que ocorreu na nossa vida, que pegou a gente muito desprevenido, mas assim, a minha força foi recorrer para Deus, né? Recorrer para minha fé, cada um tem a sua fé e a gente tem que respeitar. Então, assim, eu coloquei esse problema enorme, né, nas mãos de Deus, porque não cabia para mim, não. Esse problema, esse gigante, eu não ia conseguir vencer ele sozinha, então eu chamei Deus, né, nosso Deus Todo-Poderoso para estar guerrilhando comigo. Então, o que que acontece? Maísa passou por cirurgia, aonde depois da cirurgia ela perdeu os movimentos do corpo, ela perdeu o movimento da face, né? Ela teve uma paralisia na metade da face, ela perdeu a voz, os olhos dela ficou turvo, ela começava a enxergar imagem dupla. E pro meu desespero, né, vendo aquela cena, eu falei, Senhor, meu Deus do céu. Mas o que que acontece? A gente foi orando, pedindo a Deus sabedoria, Deus foi nos ensinando, os médicos ali o tempo todo, gente, olha, glória a Deus que Deus me colocou em Portugal, me colocou num hospital maravilhoso, com uma equipe de médica maravilhosa, aonde eles podem ajudar muito no trabalho, né, para poder estar fazendo na Maísa, né? E agradeço muito, é o que eu falo aqui, ó, depois de tudo, gratidão, agradeço muito a Deus, agradeço os médicos, agradeço vocês também que estavam em oração, indo lá no meu Instagram falando, Beth, estamos orando pela Maísa, agradeço muito a Deus, tá? Por vocês, pela equipe também do Rio de Janeiro, gente, da Cadeeso, tá? Assembleia de Deus da Cadeeso, que fica lá em Bangu, na Vila Kennedy, aonde eu morava, onde eu fui nascida e criada. Então aquele povo também estava fervoroso em oração pela minha filha. E aí a Maísa, ficamos um mês, né? Ficamos um mês no hospital, internada com a Maísa, e aí os médicos falou, né, que de repente Maísa poderia ficar um pouco sem os movimentos, porque ela fez uma cirurgia, ela tirou um tumor bem aqui assim, ó, na nuca, né, e mexeu, né, gente, mexeu com o cérebro, você já sabe como é que é. Então ali ela foi perdeu os movimentos, essas coisas, mas com o tempo ia fazer fisioterapia, ia ter que fazer fisioterapia, ia ter que fazer um monte de procedimentos, né? E só que eles falaram que não iam me dar assim uma garantia de que Maísa ia voltar ao normal, né? E eu fiquei triste, né, com tudo isso, claro, é óbvio, né? Qualquer um fica triste.
E aí eu cheguei e falei, assim, tá bom. Eu falei assim, mais uma vez vamos orar, vamos pedir a Deus para que Deus venha entrar com providência, assim como ele entrou na cirurgia, foi 14 horas de cirurgia. Maísa ficou ali com os joelhos, né, bem machucada, ela tem ali ainda a marca, né, no joelho, que acredito eu que vai ficar para sempre, porque deu queloide, né? Maísa tem queloide no corpo. Então vocês sabem que quando a pessoa quando tem queloide no corpo, às vezes um machucadinho, mas aí parece um machucadão, né? Então aí o que acontece? E aí a Maísa foi fazendo os tratamentos adequados no hospital enquanto a gente estava sendo internada. E depois de passar um mês, Maísa foi transferida, gente. Minha cabeça tá assim. Maísa foi transferida para um outro hospital especializado em quimioterapia e radioterapia. Entendeu? Então ela saiu de um que foi para operar, era um hospital que operava somente criança. Então eu vi muitas crianças, pessoal, muitas crianças ali com um problema sério, né? Ali na ala da Maísa, muitas crianças com câncer, crianças foram embora nesse período que eu estava ali muito triste. Muitas crianças também ali, os médicos falando que não ia ter jeito. E eu me lembro que teve uma mãe, pessoal, assim, que ela tava chorando, né? E aí eu peguei e falei com ela. Eu falei o que foi, o que aconteceu, e ela chorando muito, o pai chorando muito. E eu falei, sabe, acredito eu que não foi eu, foi Deus que colocou palavras na minha boca, que eu falei de Deus para ela, falei para ela ter fé, para ela confiar que Jesus, ele tá ali para nos salvar, nos curar. E o que acontece? Ela ficou assim, né? Eu falei assim, tenha fé, ora a Deus, tenha fé que Deus, ele muda o cenário. E aí ela foi assim, eu senti que ela estava mais calma, ela e o pai, porque eles estavam muito abalados, sabe? Pela filha, pelo resultado, né? Do problema. E aí, o que acontece? Eu me lembro que 2 dias depois eu fui ver ela me deu um abraço. Ela, posso te dar um abraço? Eu falei, claro, pode. E ela falou assim, olha, algo aconteceu muito sério na vida da minha filha. Eu falei, o que foi? Ela, eu não sei explicar, mas a minha filha, por causa do problema, né, que deu lá na perna da filha dela, na coluna, e a filha dela não estava mais movimentando a cintura para baixo, né? E ela falou assim, eu do nada, porque os médicos já tinham falado que isso poderia acontecer. E ela falou que do nada a filha dela levantou os pezinhos assim e fez assim com os pés. E aí ela chamou a enfermeira, né, a equipe de enfermagem que estava lá naquele dia, e eles ficaram assim, bobos, né, de ter visto aquilo, e chamaram o médico, e ficaram muito felizes com aquilo, e depois disso, gente, a menina começou a andar, sempre conversando todos os dias no refeitório com ela, quando a gente ia almoçar, né, e a gente conversando de Deus, e ela falou, olha, muito obrigada. Eu falei assim, não, você não tem que me agradecer, você tem que agradecer a Deus, né? Porque Deus deu a oportunidade da gente estar ali junto e eu falar com ela sobre Deus e ela conhecer Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, e clamar por Ele, e Ele ouviu ela, gente. Assim como também Jesus me ouviu, né? Teve uma outra mãezinha também, sabe? Que a gente conversa com ela até hoje. Nós viramos uma grande amigas. E a filhinha dela tava com um grande problema, gente, assim, é um problema, às vezes a gente pensa que a gente tem problema e quando a gente olha pro lado, a gente percebe que o nosso vizinho ali do lado tem um problema maior que o nosso, né? Mas também não deixa de ser problema. E aí, o que acontece? A filhinha dela, ela falou que desde quando a nenenzinha dela nasceu, eles não foram para casa, e ela tinha saído de Angola para poder fazer o tratamento da filha dela em Portugal, porque Angola não tinha esse tratamento, né? Parece que as veias da criança tava trocada, entendeu? Tipo, bem trocada mesmo, sabe? E tinha que fazer uma operação, e era uma operação muito grave.
e a criança, ela tava assim, bem magrinha mesmo, gente. Assim, vamos colocar assim, só tava na pele, sabe? Então vocês já entenderam. E os médicos estavam falando que a criança não ia durar muito tempo. E ela estava muito aflita, a gente estava ali, foi ela que ficou comigo em oração. Eu até comentei no outro vídeo sobre ela, né? Num vídeo que eu tava falando sobre a Maísa, né? Sobre a operação da Maísa. E aí sempre, até hoje, gente, até hoje ela tá no hospital, tá? Até hoje. E só que os médicos falaram que a criança não poderia operar, porque senão ela ia correr risco, e a criança já passou por três cirurgias, vai passar pela quarta agora. Peço a Deus que dê tudo certo para essa criança não ficar passando mais por cirurgia, né? Vamos orar por ela também, o nome dela é Vitória. E aí, o que acontece? E os médicos falou, né? Falou assim, olha, a gente vai fazer uma cirurgia, mas provavelmente tua filha não vai resistir. E eu falei para ela, tenha fé. Se for da vontade de Deus, sua filha vai resistir a essa operação, sim. Porque os médicos, ele entende até um certo ponto da medicina, mas Deus não. É Deus, está nas palmas da mão de Deus, né? Toda a ciência, todo o resultado está tudo nas mãos de Deus. Então, eu falei, ora a Deus, confia em Deus, que Deus vai dar o resultado. E aí ela foi, teve até família dela que chegou e falou que era para ela tirar o oxigênio da criança, que eu achei isso uma loucura, né? Uma loucura. Tira o oxigênio da criança, porque a criança só tá sobrevivendo por causa do oxigênio, porque a criança estava sempre entubada. E eu falei assim, não, não faça isso. E ela veio me pedir conselho, eu falei, não faça isso. Eu falei, confia em Deus, confia em Deus. Se for da vontade de Deus levar a tua filha, ele mesmo vai levar, mas não vai ser você que vai mandar os médicos tirar o oxigênio da tua filha, né? Falei, confia em Deus. E aí ela fez essa operação, a criança tá a coisa mais linda, pessoal. A criança tá muito linda, uma criança que só vivia no oxigênio, não abriu o olho, só vivia ali deitada, né? Ela tinha 6 meses, mas parecia que a criança tinha dias de nascido, de tão magrinha, tão pequenininha, porque ela não desenvolveu. Hoje em dia ela manda foto pra mim, né? Porque não tem como eu ir lá visitar ela, porque eu fazendo tratamento, e também ela tá numa ala que não pode receber visita por enquanto, né? Mas a criança tá a coisa mais linda, um olhão desse tamanho. E, gente, é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu falei para ela, tá vendo como é que Deus é bom? Confia em Deus, né? Falei assim, o cenário mostra que é o fim, mas Deus tá falando para você que não é o fim, é para você seguir. Então, ela ouviu a voz de Deus, né? E seguiu com Deus em oração. E agora ela tá ali com a filha dela ali nos braços. A filha dela ganhou peso, já tá com quase 7 quilos, gente. Quase 7 quilos, tá gordona, dá vontade de apertar, assim, sabe? Ela presta bastante atenção. E eu falei, olha aí. E eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo na vida dessa criança também, né? E é só a gente confiar, né, pessoal? É só a gente confiar em Deus. E é isso. Então aí eu saí desse hospital. Isso eu tô falando do hospital que a Maísa operou. Aí quando a gente foi pro hospital, gente, que é da quimioterapia, a gente foi pra ser internada, e o médico falou assim, olha, vocês vão ficar lá já é um pouco mais pesado, porque vocês vão ver as crianças, né, sem cabelo, essas coisas. Então vai ver um pouco mais de sofrimento, né? E aquilo ali me deixou muito triste. Enquanto eu tava na ambulância indo, né, aí eu peguei a Bíblia e saiu o Salmo 91, gente. Eu comecei a ler o Salmo 91 e muito triste, né? E quando eu cheguei lá no hospital, que a gente chegamos, a doutora olhou a Maísa já estava andando, né? Com poucos dias de operação, Maísa já estava andando, já estava falando um pouquinho, estava dando para falar um pouco. Maísa não estava mais com a face paralisada, gente, graças a Deus. E aí, o que acontece? Quando ela olhou a Maísa, ela falou assim, nossa, Maísa tá muito bem, porque assim, né, eles passam no relatório, né,
Ela falou assim, mas tá muito bem, mas você não precisa ficar internada, porque eu tava aflita de ficar internada e de não ir pra casa, gente, porque eu já tava um mês internada com a Maísa, a gente tava doida pra ir pra casa. E aí eu falei assim, sério? Falei, ai meu Deus, tomara. Ela falou assim, não. Aí chamou outra doutora, que foi a doutora mesmo da Maísa, que é até hoje. Aí ela falou assim, calma, a gente vai chamar a doutora, que é a doutora mesmo da Maísa, pra gente ver isso. Aí vieram duas doutoras pra ver a Maísa, olhou a Maísa e falou assim, começou a fazer um monte de pergunta pra Maísa, a Maísa respondeu, a Maísa já tava conseguindo falar, já tava dando pra gente entender um pouco do que a Maísa falava. E a Maísa começou a andar, e ela falou assim, nossa, a Maísa já tá andando assim, sozinha. Eu falei assim, a Maísa tá andando, de vez em quando eu tenho que ficar botando a mão nela, porque, né, às vezes a Maísa se desequilibrava, né? Aí ela, nossa, mas a Maísa tá muito bom, ela não vai ficar aqui, ela vai pra casa. Aí eu, glória a Deus. Maísa vai pra casa, vai fazer os tratamentos, ela vem pra cá, faz o tratamento e volta pra casa. Mas eu não tenho necessidade de ficar internada. Eu falei, meu Deus, meu Deus, que é maravilhoso. E aí, enfim, aí eu fui fazendo os tratamentos na Maísa, mas eu fui fazendo a quimioterapia, como eu sempre também tenho mostrado aí nos vídeos pra vocês. Maísa fazendo a quimioterapia e a gente orando. Eu falei também pra vocês o que? Eu falei assim, gente, a minha fé é que minha filha já está curada desde o momento que ela fez aquela operação. Deus já tirou todo o tumor, minha filha não tem mais tumor nenhum, porque essa é a minha fé. Mesmo sabendo a gravidade do problema, gente, porque só em falar que é câncer maligno agressivo 4, a gente já sabe a gravidade do problema, né? Mas eu falava assim, não. Meu Deus falava para mim o tempo todo que isso não era para morte, isso era para glorificar o nome do Senhor. Então eu vou acreditar nas palavras dele, e é nessa palavra que eu vou até o final, vai ser cravada aqui no meu coração, e eu tô indo nessa. E aí a Maísa foi, fez a quimioterapia, as sessões de quimioterapia, foi 6 sessões de quimioterapia, onde ela perdeu o cabelo, né, gente, que foi esse processo aí, mas o cabelo é de menos, o cabelo vai crescer. Foi o que eu falei pra ela, eu falei assim, filha, teu cabelo vai crescer muito lindo e mais forte, né? E aí passou essas 6 sessões de quimioterapia, ela foi e fez a ressonância, né, pessoal? Mas antes dela fazer a ressonância, quando ela estava fazendo a quimioterapia, ela tinha seus altos e baixos, porque as plaquetas subiam, as plaquetas desciam, e a doutora falava assim, olha, a Maísa vai, se ela ficar assim, Maísa vai ser internada. E eu falei, não fala internação pra mim não. E eu orava muito a Deus. Maísa não precisou não precisou ficar internada, mas graças a Deus, assim, quando ela fez outra, como é que se fala? Outras análises, né? Outra análise, Maísa, graças a Deus, a plaqueta dela tinha subido, aí foi uma maravilha. E aí ela fez a ressonância, e quando ela fez a ressonância, eu tava indo pra casa, e o meu telefone toca, né? E as meninas lá do exame, né, da ressonância, ligam pra mim, olha, já saiu o resultado da ressonância. Aí eu falei, já? Aí ela, já. Ela, tá tudo bem, tá com a tua filha. Eu falei, o que que tá bem? Que eu queria assim, né? Assim, detalhe por detalhe. Ela falou assim, mãe, tá tudo bem. Aqui, pelo menos, aqui não tá aparecendo nada. Mas quem tem que falar contigo é o seu médico, ele vai ligar amanhã. Aí eu falei, eu não tô entendendo nada, né? Aí tá bom, eu vim pra casa, cheguei em casa no outro dia, o médico ligou pra mim e deu a notícia, pessoal, falou pra mim, olha, fizemos a ressonância, fizemos tudo, e lá mostrou que Maísa não tem mais câncer, Maísa não tem mais tumor nenhum, sumiu. Eu falei, meu Deus, glória a Deus. E aí não tem câncer nem na coluna, né, nas costas, né, porque é um câncer agressivo, então ele pode ter, sabe que ele pode dar raízes, mas, gente, não tem nada, Maísa, nem no corpo, nem na cabeça, Maísa não tem nada, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, gente. Glória a Deus, eu fico muito feliz com isso. Pessoal, a Maísa ficou muito feliz e minha família também ficou muito feliz, as pessoas que eu contei também. E agora eu tenho certeza que vocês estão dando glória a Deus aí,
Gente, Deus é maravilhoso, Deus muda a cena, Deus faz, gente, o problema ser assim, ó. O problema não é nada para Deus, não é nada. O problema, pra gente é enorme, é um problema que a gente fala assim, eu não vou conseguir resolver, é maior do que eu, mas para Deus não é nada. Então, gente, assim, a gente tem que confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem que confiar no que Ele fala na Bíblia, as palavras, promessa que Ele deixou aqui pra gente seguir, né? Ter fé, tenha fé. Não importa o problema que você passa, não importa o problema que você tá passando, tenha fé. Não há gigante maior que Deus. Deus é maior do que qualquer outra coisa. Então, Ele vai resolver seu problema, é só você entregar na mão dele e confiar. Não fica olhando o cenário, porque às vezes o cenário pode fazer um cenário horrível para você, pode te mostrar coisas horríveis. Sempre ver o que Deus tem para falar para você, tá bom? Fica sempre em oração, e foi isso que eu fiz. Eu sempre orando com a minha família, a gente orando e eu falando para ela o tempo todo: filha, você tá curada, em nome do Senhor Jesus, creia que você tá curada. Você crê? E ela falou: creio, mãe. Falei: então você tá curada. Quando eu saí daqui para fazer a ressonância, eu falei pro meu esposo, eu falei: olha, eu tô fazendo a ressonância. Porque dá um medo, gente. A gente é um ser humano, né? E de vez em quando a gente fica assim, poxa, eu tenho essa fé, mas será que sou eu? Né? Será que sou eu falando que tudo vai dar certo? Será? Mas não, gente, é Deus falando com a gente. Porque quando a gente pratica a nossa fé, quando a gente pratica a nossa oração, clamando o Senhor, ali de joelho, porque é de joelho que a gente consegue, né, obter os nossos resultados em Cristo Jesus. Então, assim, eu falei pro meu esposo, eu falei assim, olha, eu tô indo pra ressonância hoje, mas o resultado que sair, não importa, mesmo que dê, que minha filha ainda tenha câncer, eu vou voltar falando pra você que ela não tem, porque ela não tem, porque é o que eu sinto e é o que Deus fala o tempo todo pra mim. Quando eu orava, Deus sempre falava pra mim que minha filha, isso não era pra matar ela, isso não era pro mal dela, é pro bem. Então eu falei assim, eu vou confiar no que Deus tem pra falar pra mim. E aí eu fui para ressonância e deu o que deu, gente. Essa notícia maravilhosa, abençoada, esse milagre do Senhor na vida da minha filha, né? E na minha vida também, na vida da minha família, porque tudo que acontece com ela acontece com a gente também, né, pessoal? Então eu fico muito grata a Deus, muito feliz, muito grata aos médicos, muito grata a vocês que também estavam ali em oração, torcendo para que tudo desse certo. Maísa, eles falaram que a Maísa ainda vai fazer, parece que é a radioterapia e a quimioterapia. Eles falaram que vai ser um longo período, né? Eu ainda não sei como é que se faz, gente, porque tudo para mim é novo, mas tá tudo nas mãos de Deus, porque Deus fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daquele que busca a Deus. Então, isso daí para mim assim, é mínimo, né? Porque o maior Deus já fez, que foi a cura da minha filha, e vamos continuar aí no tratamento. Se Deus permitir esse tratamento, vamos continuar, né? Vamos ser sensato também. Deus faz o milagre, mas também Deus também abençoa, consagra os médicos para poder estão fazendo, para eles poderem fazer o melhor, né, na nossa vida. Então, temos que em primeiro lugar, colocar nas mãos do Senhor, confiar e também tá ali fazendo, né, os procedimentos ali com o médico, né? Sempre em oração, pedindo a Deus sabedoria para poder a gente estar todos os dias ali fazendo ali o tratamento para que tudo dê certo. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, tá? Tô muito feliz. Maísa tá ali, né, meu amor? Quer aparecer? Quer, meu amor? Então vem, meu amor. Olha, gente, olha só, Maísa acordou agora, enquanto eu tava falando aí com vocês. A Maísa apareceu ali, sentou ali para tomar um cafezinho dela, né, meu amor? E olha ela aqui, ó, né, filha? Quem te curou? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Maísa tá curada, tá feliz? Tá feliz, né, meu amor? Glória a Deus, tá feliz, pessoal. Quem não fica feliz com uma notícia dessa, né? Então, Maísa tá aqui, ó, em pé, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é todo poderoso, já deu tudo certo na vida da minha filha.
E a gente tá muito feliz, o pai dela tá muito feliz, né? E vamos continuar. E para minha fé também, pessoal, vai ser uma cura sem sequela. Então, Maísa vai andar perfeitamente. Eu tenho fé que Maísa vai andar perfeitamente, né? Ela já tá andando, mas ela ainda tem algumas limitações. Mas eu tenho fé em Deus que essas limitações é temporária e ela vai andar, vai falar melhor. A Maísa tá 90% boa, pessoal, né, meu amor? Eu já tô correndo em alguns Olha pra lá. lugares. Fala. Já Eu tá? já tô correndo em alguns lugares. Exatamente. Tá pulando. Maísa tá se vestindo sozinha, tomando banho sozinha, né, filha? Ela faz o lanchinho dela sozinha, coisa que ela não estava fazendo. Ainda não teve fisioterapia. A fisioterapia dela é ela, gente, assim, ela é muito forte, muito determinada, né? A gente até conseguiu aqui, ó, uma coleguinha da escola emprestou, né, essa bicicleta aqui de fisioterapia, pedaleira, né? Essa pedaleira foi emprestada para Maísa tá fazendo aqui em casa, e Maísa faz de vez em quando, né? E aí a gente está fazendo isso porque ainda não teve fisioterapia depois que a gente saiu do hospital onde Maísa operou, né? Ela teve algumas fisioterapia lá no hospital, mas foi uns 3 dias só de fisioterapia e acabou, né? E foi uma coisa muito rápida, né? Mas foi o que eu falei, Maísa é muito determinada, Deus tem colocado força nessa grande, não vou nem falar pequena, nessa grande princesa aqui, né? Que tá aqui de baby doll. E é isso, pessoal. Então, é isso que eu queria passar para vocês. A gente está muito feliz, tá? Pela vitória que Deus nos deu. E vamos trazer muitas novidades aí para vocês, se Deus quiser, tá bom? Olha, continua em oração, que ainda tem muita coisa pela frente aí. Vamos continuar orando. E mais uma vez é o que eu falo, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus também vai fazer com que tudo dê certo, como sempre está fazendo, e vamos ter fé. Muito obrigada, pessoal. A gente está super feliz. Muito obrigada pelas orações. Muito obrigada, tá? Deixa aqui nos comentários a mensagem de vocês, a mensagem positiva, tá bom? Essa é minha fé. Eu sei que muitos vão falar assim: você é ingrata porque os médicos fizeram e você está falando que foi Deus. Em primeiro lugar, foi Deus, sim. Em segundo lugar, foi Deus que consagrou os médicos ali para poder estar fazendo um trabalho perfeito, gente. Um trabalho que Deus quis que ele fizesse ali na Maísa. Então, os médicos também têm participação dessa cura da Maísa, porque foi um trabalho excepcional, né, que eles fizeram ali, e Deus fez com que eles não errassem em nada, gente. Então também agradeço os médicos também, a equipe maravilhosa que me tratou muito bem desde do início, né, que a gente entramos. Então só tenho que agradecer, tá bom? Então, ó, um beijo, creia, tá? Que Deus vai realizar os teus sonhos, seja ele qual for. Se for dos planos do Senhor o teu sonho, Deus vai realizar, porque às vezes a gente pensa, a gente quer alguma coisa, mas Deus vê que aquilo ali não é bom pra gente, então às vezes Deus não te dá aquilo, mas te dá algo melhor. Então tenha paciência, crê em Deus e pede para que Deus venha fazer a vontade dele na sua vida, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo grande novamente. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!